Olá, eu sou a professora Joanete, professora de Língua Portuguesa da Rede Estadual de Ensino, também professora do Colégio WR Ensino Médio. Bom, você que está se preparando para o Enem 2012, é preparar para uma ótima redação. E pensando nisso, nós estamos aqui para oferecer a vocês algumas dicas. Primeiro, o Exame Nacional exigirá de você a produção de um texto em prosa, da tipologia dissertativo argumentativo, versando sobre temas culturais, sociais, científicos, políticos, enfim. Primeiramente, o que é um texto em prosa? Um texto em prosa, ele difere-se, ele se opõe a um texto em verso, a uma poesia. Um texto em prosa é construído em parágrafos, enquanto que um texto em verso é em estrofes, em versos. Bom, segundo, o que é um texto dissertativo argumentativo? Cuidado, não vá confundir um texto apenas dissertativo com um dissertativo argumentativo, porque o texto apenas dissertativo, ele é expositivo, é uma notícia, você não necessita de opinar, de argumentar, de convencer leitor. No entanto, quando se trata de um texto dissertativo argumentativo, você terá que observar a seguinte estrutura. Primeiro, a partir do tema, elabore uma tese. O que é uma tese? A tese é o ponto de vista que você vai elaborar acerca do tema apresentado. Posteriormente, nos parágrafos seguintes, você deverá argumentar. O que é argumentar? É explicar, é justificar o seu ponto de vista com a finalidade de convencer o seu leitor acerca da tese que você criou, que você apresentou. E por fim, você deverá apresentar uma proposta de intervenção. E o que é essa proposta de intervenção? É a solução do problema. E para apresentar uma solução, você precisa levar em consideração exatamente não ferir os direitos humanos. Bom, é importante, na hora de produzir o seu texto, você conhecer exatamente os critérios que serão utilizados para avaliá-lo. Primeira, as competências são 5. A primeira competência, você deverá demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita, aquilo que você, logicamente, construiu ao longo dos seus anos de estudo. Concordância, regência, ortografia, acentuação, tudo será observado nessa competência, com valor, logicamente, de 200 pontos o máximo. A competência 2, você deverá compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Aqui é o momento que você vai trazer para o seu texto toda a sua experiência, toda a sua vivência de mundo relacionada ao tema proposto. Por exemplo, outras áreas de conhecimento, aquilo que você aprendeu na física, na matemática, na história, na geografia, desde que contemple com o tema proposto, você poderá trazer para enriquecer o seu tema, a abordagem do seu tema, não desconsiderando jamais a tipologia proposta, que é dissertativa, argumentativa. A competência 3, na competência 3,
o que será avaliado? Se você consegue selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Bem, na competência 4, você vai demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui são aquelas palavrinhas mágicas que conectam as suas ideias, as suas frases, os seus parágrafos, tem coerência, tem coesão. Enfim, a competência 5 vai analisar se você soube elaborar a intervenção para o problema abordado. O que pode zerar o seu texto? Essa é uma atenção especial que você precisa ter. Eu não posso zerar, porque senão eu vou ficar para o ano que vem. O próximo ano. Eu não quero ficar para o ano que vem, eu quero tentar. E o meu texto não pode zerar. Então, de olho no que pode zerar um texto. Primeiro, fuga ao tema. Se o tema era redes sociais entre o público e o privado, como foi a do ano 2011, se você desatinar a falar apenas de o computador na casa das pessoas, você restringiu, você tangenciou, não houve fuga. Haveria fuga se você desatinasse a falar, por exemplo, do meio ambiente. Esse não pode ser o seu foco. O foco, você tem que perseguir o tema do primeiro ao último parágrafo. Não fuja ao tema, não abandone o tema. Às vezes o aluno ele começa no primeiro parágrafo, ele fala, aborda o tema, elabora uma tese interessante, mas aí a partir do segundo parágrafo ele acaba abandonando o tema. Cuidado com isso. Que outro critério poderia anular o seu texto? A não obediência à estrutura dissertativa argumentativo. Você deverá, como eu já disse, produzir um texto da tipologia dissertativa argumentativo. Cuidado para você não fazer produzir um texto apenas dissertativo. Você deverá redigir seguindo os critérios da tipologia dissertativa argumentativo. Apresentação da tese, argumentação e, por fim, a intervenção. Bom, outro ponto também que zera um texto no Enem é você apresentar um texto em até 7 linhas. Você não consegue dissertar em 7 linhas, não é verdade? Bom, outro ponto são impropérios, desenhos, outras formas propositais que podem fazer uma leitura de que você está tentando conectar-se uma chave de comunicação com algum corretor. Isso pode ser lido dessa maneira. Portanto, você não pode colocar desenho, estrelinha, sol. Você tem o hábito de pensar fazendo desenho? Nem pensar. A sua folha de redação deve conter, dentro do limite estabelecido, somente a escrita do seu texto. Outro ponto é o desrespeito aos direitos humanos, quando você desconsidera lá todo direito, qualquer direito humano na elaboração da sua intervenção. Por exemplo, um exame do Enem aí anterior, o aluno disse: a solução é matar todo mundo. Você vai fazer isso? Bom, você está desrespeitando. Além da intervenção não poder desrespeitar os direitos humanos, também precisa estar de acordo com a tese proposta, ok?
Bom, a folha de redação em branco, mesmo que você tenha escrito rascunho, também zera o seu texto. Atente-se para esses pontos. Bem, agora nós vamos observar que a temática proposta em 2011, ela trazia como tema viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Bom, eu não poderia tangenciar o tema e falar apenas, por exemplo, da interferência do celular nas relações. Eu estaria fazendo uma abordagem fraca, pobre. Eu preciso enriquecer o meu tema e ampliar a minha abordagem. Por exemplo, o comércio eletrônico via web, os hackers e crimes cibernéticos, a inclusão digital e mudança de hábitos de leitura, tecnologia e inserção da informática na vida cotidiana é o tema maior de onde foi recortado o tema proposto em 2011. Bem, alunos, nos encontraremos em breve com mais dicas. Obrigada.